Olá, sejam bem-vindos a mais um ponto de referência. Hoje vamos estar à conversa com Dom Manuel Linda, ele que é Bispo das Forças Armadas e Segurança. Vamos perceber afinal de onde veio, quem é, como foi a sua infância e, no fundo, o que pretende ele para as Forças Armadas portuguesas e para as Forças de Segurança também nacionais. Então, Dom Manuel Linda é o nome de nascença, Manuel da Silva Rodrigues Linda. Nasceu então na freguesia de Paus, Rezende, a 15 de abril do ano de 1956. Frequentou o Seminário Menor de Rezende, também o Seminário Maior de Lamego e ainda o Instituto de Ciências Humanas Teológicas do Porto, onde, na verdade, terminou o curso superior de Teologia já ali no ano de 1980. Foi ordenado presbítero a 10 de junho de 1981 para a Diocese de Vila Real. Entretanto, ao longo dos anos, desempenhou assim várias funções eclesiásticas, nomeadamente pároco, promotor de justiça, responsável da Pastoral Juvenil, também capelão no Regimento de Infantaria de Vila Real entre 1982 e 1985. Foi também reitor do Seminário de Vila Real, um cargo que desempenhou ao longo de 19 anos, portanto, grande experiência no seminário. E foi também vigário episcopal para a cultura. Licenciou-se em Humanidades pela Faculdade de Filosofia de Braga, tudo isto pelo meio de toda a atividade eclesiástica da Universidade Católica Portuguesa. Já estávamos então no ano de 1987. Em Teologia pela Faculdade de Teologia do Porto, da mesma Universidade Católica Portuguesa, e no ano a seguir, ou seja, em 1988. Foi então nomeado Bispo Auxiliar de Braga a 27 de junho de 2009 pelo Papa Bento XVI, tão conhecido também por todos, com o título de Case Mediane, tendo sido então ordenado a 20 de setembro desse mesmo ano. A 10 de outubro de 2013, o Papa Francisco nomeou ordinário militar para Portugal, ou Bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança, para suceder então a Dom Januário Turgal Mendes Ferreira. Entretanto, canonicamente tomou posse a 24 de janeiro de 2014 e, curiosamente, aconteceu em Fátima, perante sacerdotes que trabalham, claro, no ordinariato castrense. A 8 de abril de 2014 foi então nomeado capelão-chefe por despacho conjunto dos ministros da Defesa Nacional e também da Administração Interna. E muito mais haveria para conhecermos sobre o currículo de Dom Manuel Linda, mas vamos deixar o currículo para depois e vamos conhecer um pouco quem é Dom Manuel Linda. Dom Manuel, muito obrigada por ter aceitado estar connosco nesta conversa. É um prazer da minha parte. E queria exatamente começar pelas suas origens. Como é que foi a infância de Manuel Linda? Normal, como as pessoas da minha zona de origem, portanto é uma zona rural. O meu pai estava na junta de freguesia, dedicava-se muito à dimensão promocional, às obras. Naquela altura não havia dinheiros, digamos, do Estado. Era preciso congregar aquela gente para fazer isto, fazer aquilo, fazer uma estrada, abrir um caminho, compor um fontenário, por exemplo. Eu acompanhava muito, gostava muito. Enfim, acompanhei o meu pai desde muito cedo. E, de resto, era a brincadeira normal e tudo isso e o estudo. Depois vieram os estudos, estava assente na minha família que eu continuaria a estudar, coisa que raramente acontecia, pelo menos nos ambientes mais de aldeia. Pôs a hipótese de para onde devia ir, ou para o ensino público, que não era na minha zona de origem, era em Lamego, portanto, no concelho vizinho. O concelho de Rezende não tinha, naquela altura, qualquer ensino público, ou então ir para os seminários. Eu digo no plural porque eu inicialmente pensava ir, imagine, para o seminário de Felgueiras, dos padres vicentinos. E um dia disse à minha mãe exatamente isso: olha, quero ir para Felgueiras e tudo isso. E a minha mãe, de forma muito prosaica, diz-me: bom, se queres ir para padre, temos um seminário aqui na nossa terra, não vais lá para tão longe que nem sei onde é que isso fica. E assim se perdeu o missionário.
Em termos ainda da sua infância, sempre teve muita curiosidade pela profissão do pai e foi isso também que pode ter incentivado uma vida de estudo que sempre teve, porque o estudo acompanhou-o sempre muito e continua a acompanhar, não é? O estudo sim, mas eu diria que do meu pai aquilo que lhe mais devo é exatamente a dedicação aos outros. O meu pai foi um exemplo para mim, marcou profundamente, de dedicação absoluta, absoluta. Viveu a dimensão política antes do 25 de Abril, pronto, naquele esquema que era muito típico daquela altura, mais ou menos por nomeação, e depois do 25 de Abril por eleição, concorreu às eleições e ganhou-as, até desistir, digamos, em função da idade, e a sua dedicação marcou-me muito. E posso dizer que a minha vocação sacerdotal também tem a ver com isso. Era isso. Pode ter sido por aí, a chama começou nesse sentido de ver a dedicação do pai ao outro e sentiu que esse também poderia ser o seu caminho? Claro que quando era pequenino não sabia formular isto de forma intelectual, mas este sentido religioso que se vivia na minha família, o sentido da dedicação, também o respeito que se tinha pelo Senhor Padre lá da minha terra, tudo isso confluiu. Não é? E passado muitos anos, quando eu já era mais crescido e, portanto, tinha mais capacidade de reflexão, é que eu vi que, de facto, este sentido de não viver para mim, mas viver para os outros, já o tinha herdado do meu pai. Em termos da infância, se o colocarmos a olhar um pouco para trás, bem lá para os primeiros anos, como é que iria definir-se como criança? Era mais mexido, mais tranquilo? Como é que olha para si? Não diria que seria a mais traquina de todos aqueles que se imaginavam, mas também tinha a minha dose muito forte de traquina. E de aventureiro, lembro-me que, pronto, já não era naquela primeira infância, não era quando tinha 5 ou 7 ou 8 anos, mas quando tinha aí 10 ou 12, eu gostava muito da eletricidade, fiz asneiras sobre asneiras, a ponto de deitar a eletricidade lá, não só da nossa casa, mas dos vizinhos todos abaixo, o que foi um drama, não é? Porque... Isso era para fazer experiências? A fazer experiências nas quais quase sempre me saía muito mal, não é? Era sempre mal sucedido, mas enfim. Nessas experiências tentava descobrir a luz do mundo? Não, a luz já estava, era pôr a luz ao serviço daquilo que eu imaginava, sei lá, um motor qualquer, um indutor, ou outras coisas, enfim, nessa linha. Mas que normalmente depois, na última pancada, ficava tudo mal e, portanto, acabava por dar problema. Em termos dessa infância crescendo, nascido em Rezende, no fundo, uma localidade lá, sente que isso permitiu ter-lhe, entre aspas, uma infância mais saudável, em que era mais fácil brincar, era mais fácil comunicar e estar junto dos seus amigos? Sim, claro. Nós, o estarmos na rua ou estar dentro de casa, a segurança era a mesma, na prática, naquela altura. E naquela altura havia na minha zona de origem muitas crianças, muita gente da minha idade, digamos, nós passávamos o dia na rua, a noite, digamos, a estar em casa era para as refeições, era para dormir e pouco mais. E para fazer os deveres de casa, era assim que nós dizíamos os trabalhos, que normalmente as senhoras professoras, porque eu só tive professoras no ensino básico, só tive senhoras, aquela que elas mandavam, portanto, isso sim, isso tínhamos de fazer mais ou menos em casa, porque o resto do dia era passado na rua. Nas brincadeiras, tem alguma brincadeira que se recorde, Dom Manuel Linda, que mais gostava de praticar? Eu gostava um bocadinho de tudo, dependia das circunstâncias e dos colegas do momento. Eu gostava muito, pronto, das corridas, do esconde-esconde, não sei o quê, mas depois havia ali uma época, que eu creio que era agora mais no inverno, que eu gostava muito do peão. E não era dos piores a jogar o peão e a... Também faziam campeonatos de peão? Quer dizer, os campeonatos era uma coisa muito rudimentar, mas isso, quem fosse o melhor sempre se distinguia. E não diria que era sempre o melhor, mas uma vez ou outra lá era. Lá conseguia dar bem a volta ao peão. Exatamente. Em termos de Rezende, terra das cerejas, não é? É um fruto que lhe é proveitoso?
A cereja, de facto, dá-se bem, não em todo o concelho de Rezende, mas em um conjunto de 3 ou 4 freguesias. E, curiosamente, vou revelar isto aqui agora à Ângelos TV, não é? Porque às vezes não sabe esta história. Há muitos anos atrás celebraram-se 3 centenários muito importantes da Diocese de Lamego. Os 1500 anos da sua fundação, creio que 900 anos da sua restauração depois das invasões árabes, e 200 anos da Sé Catedral. E fizeram grandes celebrações que mexia com todos os aspectos, sei lá, religiosos, litúrgicos, evidentemente, exposições de arte e também coisas mais populares, atuação de bandas, ranchos folclóricos e tudo isso. E o parque da minha terra de origem, daquela altura, que é o Padre Joaquim Correia Duarte, um homem muito culto, membro da Academia Portuguesa de História, é muito culto, e depois com uma finíssima sensibilidade musical, lembrou-se de criar um rancho folclórico, não para cantar aquilo que todos cantavam, mas para cantar recolhas tradicionais que ele fez. E começaram a fazer como se diz aquilo, portanto, um encontro dos ranchos folclóricos, um festival. E puseram-lhe exatamente o nome, porque aquilo era ali por volta de abril, o nome da flor da cerejeira. E depois ficou só cerejeira, o Festival da Cerejeira e da Cereja e não sei o quê, e assim se divulgou o nome da cereja. Claro que há aqui duas coisas, portanto, por um lado, a zona é muito propícia para a cultura da cereja e tem qualidade muito boa, mas por outro lado também a divulgação deu-se por este meio. Lá está a igreja que, de facto, está por detrás de muitas realizações, às vezes não se sabem, mas a igreja está lá. É um fruto que gosta particularmente? Sim, gosto muito. Gosto muito, como todos os frutos, digamos assim, mais pequenos, por exemplo, a uva, enfim. É um bom, em termos daquilo que é a gastronomia portuguesa, como se costuma dizer, é um bom garfo? Há algum prato que aprecie de uma forma especial? Sim, aqueles que fazem mal. Por exemplo, a cozida à portuguesa. Não sou daquelas pessoas que façam 5 ou 10 quilómetros para ir comer em restaurante que tem fama, para ir comer aqui, para ir comer ali. Não sou nada disso. Opta mais a comida caseirinha, sabe-lhe melhor? Sim, exato. Agora, que gosto da comida tradicional portuguesa, do bacalhau de todas as formas, particularmente se for assado, do cozido à portuguesa, da feijoada à transmontana, enfim, isso sim. Um bocadinho também, provavelmente, um gosto que vem das suas raízes, não é? Como Claro, transmontano. sim, evidente. Em termos da infância, se olhar para trás, considera que teve uma educação muito rígida, Dom Manuel? Não. Rígida nada, o meu pai nunca me bateu na minha vida. A minha mãe de vez em quando assim uma chapadita e tal, mas raramente também. Não, portanto, uma educação, graças a Deus, de quem soube educar. Evidentemente com critério, com linha e com critério, mas não rígida. Há pouco falava que do pai ficou-lhe sempre esse sentimento de fazer pelo outro, de proximidade ao outro. Que outras raízes fundamentais lhe ficaram que consideram que têm sido um guia na sua vida? Olha, eu já falei também nos párocos, particularmente 2. Todos eles tiveram uma influência muito positiva. Eram dois párocos dinâmicos, mesmo depois naquela época assim mais instável da nossa adolescência. Concretamente este que falei, o Padre Joaquim Correia Duarte, que é vivo e será, se Deus quiser, durante muitos anos, porque era relativamente novo, congregava-nos a nós seminaristas em casa dele, às quintas-feiras, arranjava-nos um trabalho, dava a impressão que ele, que às quartas-feiras, que desarrumava os livros, que era para nós à quinta termos qualquer trabalho para fazer. Dava-nos a refeição e tudo isso, portanto, congregava-nos, outra referência muito grande na minha vida. E depois, sei lá, tantas outras pessoas, mesmo os meus avós, o meu avô em concreto, o avô materno, um homem que ficou viúvo durante, logo no princípio da sua vida de casado, e entretanto a sua dignidade com que ele viveu toda a vida, tudo isto me marcou. Em termos da sua decisão de entrada no seminário, quando é que ela acontece e como é que sentiu este chamado de Deus?
Pois, rigorosamente não há assim um momento muito claro em que diga assim, eu agora decidi mesmo que vou. Não, era algo que estava a fermentar dentro de mim, que foi avançando. Como lhe disse há um bocado naquela história que lhe contei, quer dizer, na prática, a única opção a fazer era para onde ir, para o seminário dos Vicentinos ou para o seminário diocesano. A minha mãe ajudou a resolver o problema, diz, vais para o diocesano, é aqui na nossa terra. Pronto, está resolvido. Mas pensou alguma vez que tinha mais um lado de missionário dentro de si? Quer Pode ter sido apagado nesse momento. naquela fase eu tinha posto os olhos, entre aspas, digamos, admirava dois seminaristas lá desse seminário dos Vicentinos, da Sociedade da Missão, que eu achava que tinha assim um porte muito seleto, uma apresentação e portanto, assim, como é que eu ia dizer, mesmo socialmente, uma espécie de referência. E talvez isso me tivesse entusiasmado. A ideia da missão, que não estava naquela altura, pois era uma ideia muito rudimentar, a partir dos calendários, dos almanaques, das agendas que os missionários lá iam distribuir, vender, não era assim uma ideia muito clara. Curiosamente, a ideia da missão veio depois mais tarde, quando já no seminário li alguns livros, de facto, concretamente cujo título já nem me lembro, mas mais ou menos contava a experiência de que no Peru, naquelas cordilheiras dos Andes, um sacerdote faleceu, depois não havia ninguém para o substituir e passado um mês ou 2 meses depois do falecimento dele, lá vai um sacerdote, digamos, retirar o Santíssimo Sacramento e dizer às pessoas que a partir daquele momento que a comunidade tinha caminhado por seus pés porque não havia um sacerdote para lá ir. E terminava o relato dizendo assim, quem se oferece para substituir o padre fulano tal que tinha falecido? E aquilo mexeu comigo. E eu disse cá para mim, tenho de ser eu oferecer-me para manter viva aquela comunidade. E, portanto, a ideia de missão acompanhou-me um bocadinho ao longo do resto da vida. Foi também responsável pela pastoral juvenil. Como é que hoje... Pouco tempo. Pouco tempo. Ainda assim, como é que hoje olha para a relação entre os jovens e a Igreja? Pois, cada época tem a sua especificidade. Naquela altura era mais fácil, até porque não havia outros atrativos, congregar os jovens. Hoje é um bocadinho, talvez, um bocado mais difícil. Também a pastoral sofreu, digamos, pronto, de acordo com as épocas, as suas vantagens e inconvenientes. Naquela altura, às vezes a pastoral juvenil era um bocadinho mais a ocupação dos tempos livres. Hoje já não é preciso tanto, porque as opções são muitas para os jovens. Não, hoje vamos mais ao específico. Hoje a pastoral entende-se como formação na fé ou matrícula, entre aspas, na escola de Jesus Cristo para o acompanhar e para o observar e para copiar dele. Portanto, hoje há uma dimensão, sem excluir a dimensão convivial, do convívio, da diversão, do passeio, tal. Sem excluir isso, evidentemente hoje a dimensão da pastoral juvenil está mais centrada em Jesus Cristo. Naquela altura também o estava, mas privilegiávamos muito os aspectos circunstanciais, os debates, vamos debater aqui o tema da droga e tal, não sei o quê, passávamos a vida a debater. Enfim, não foi assim das realizações mais brilhantes, digamos, da minha vida. Em termos do ano em que estamos, um ano de preparação do Sínodo dos Bispos em Roma, que terá precisamente como tema principal os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Dom Manuel Linda, como é que vê esta posição da nossa Igreja para com os jovens? Porque às vezes eles estão afastados e a nossa Igreja está a saber falar com eles? Pois, boa pergunta. Essa é uma interrogação que nos deve acompanhar sempre. Os jovens estão afastados, isto é, têm outras linguagens. Eu não diria que estejam afastados a 100% da religião, nem de longe nem de perto. Nós temos aí jovens absolutamente extraordinários. E mesmo na sua adesão a Jesus Cristo e à vida da Igreja, dá-nos exemplo de dedicação. Agora, os outros jovens põem-se questões, interrogam-se, as questões tradicionais e as novas questões, o sentido da vida e o sentido, digamos, do isolamento das comunidades.
e concretamente da comunidade chamada Igreja. Agora, nós é que não encontramos nem canais, nem linguagem adaptada. Os grandes canais, você sabe melhor do que eu, são hoje, digamos, as redes sociais, não é? E nós não temos privilegiado as redes sociais. Nós convertemos-nos, por exemplo, às páginas da internet, todas as dioceses, paróquias, mais ou menos, têm a sua paginazinha. Mas hoje já não é isso que cativa mais os jovens, não é? Hoje é aquela comunicação quase instantânea. Facebook, de Twitter e tudo isso. E nós não sabemos fazer a comunicação com esses meios. E depois os próprios conteúdos, a maneira como dizemos os conteúdos e a linguagem que seja cativante é outro problema para nós. Portanto, temos de refletir e não encontramos uma solução fácil. É o momento certo também para se poder refletir, repensar na forma como deve atuar a pastoral juvenil, pelo menos olhando para Portugal? Estão a trabalhar muito bem, por exemplo, a nível nacional, eu sei que estão a trabalhar muito bem e nas dioceses também, dentro do possível, se trabalha da melhor forma. Mas é evidente, temos de nos reequacionar sempre, porque quase sempre vamos ao encontro daqueles que já estão próximos de nós e que fazemos por aqueles que estão muito longe de nós. Às vezes não são os piores. Olhando para o convite que lhe foi feito e esta entrada para Bispo das Forças Armadas, foi um convite com um sim logo à primeira partida? Eu diria que sim, o sim foi de facto logo. Agora, foi um choque para mim, porque eu não estava a contar, até em função da minha idade. Eu tinha naquela altura 56 anos e não era muito previsível que nomeassem um bispo às Forças Armadas e Forças de Segurança com aquela idade. Não obstante, ele surgiu, pronto, um bocadinho habituado a dizer que sim, eu disse-o e com gosto, Mas esse gosto até foi acrescentado mais tarde, digamos, no contacto com as pessoas, que é um gosto que está a aumentar, graças a Deus. Sinto-me muito bem com o meu ambiente de trabalho e tenho a ideia, sem soberba nenhuma, que as pessoas também se sentem bem comigo. Em termos exatamente desta sua função, no seu projeto pastoral para 2017-2018, que tem o tema Os Jovens e a Fé, aborda o método ver, julgar e agir. Será que a nossa Igreja está a ver bem, então, esta juventude? Tentamos, pelo menos. E as grandes realizações, por exemplo, o próximo sínodo passa fortemente pelo ver. Aliás, já o inquérito, digamos, que a Santa Sé disponibilizou para todo o mundo, mesmo online, e quem quisesse poder responder, e muitas pessoas responderam, creio, já tinha fundamentalmente a ver com o ver, desculpa a tautologia, isto é, como é que está a juventude hoje? E depois vem a segunda pergunta, e porquê? No bem e, porventura, no mal também há aspectos maus. E depois vem a terceira parte, que é aquela que só acabará no final dos séculos, no final dos tempos, que é agir. Essa tem sido a parte que tem demorado mais a acontecer, o agir pelos nossos jovens, da parte da nossa Igreja. Não diria isso. Desde o princípio, desde Jesus Cristo. Também chamou um jovem para o grupo dos 12, não é? Também tinha São João, pelo menos ele, e porventura até haveria outros também. E sempre a Igreja, digamos, se dedicou a todos. Aliás, numa visão assim um bocadinho superficial, poderia dizer que gradualmente foi-se caminhando de cima para baixo. Primeiro, nos tempos apostólicos, dá a ideia de que, a julgar pelos relatos bíblicos, aqueles que eram objeto, digamos, da solicitude da Igreja eram fundamentalmente as pessoas adultas. Gradualmente também se incorporam os jovens, e nós depois temos tantos relatos, mesmo na vida militar e tudo isso. E depois, muito mais tardiamente, é que veio, digamos, a nossa ligação às crianças, no sentido de, para elas termos das grandes estruturas da Igreja, que é a catequese, não é? Hoje a catequese, como sabe, deve ser a estrutura que mais
que mais pessoal, que mais meios, que mais estruturas da Igreja engloba em função, exatamente, portanto, das idades juvenis. Em termos deste método, no fundo, que é ver, julgar e agir, acha que normalmente a sociedade é muito rápida a julgar a nossa juventude, quando achamos que eles estão desinteressados, quando estão afastados daquilo que é a fé e a Igreja? Somos muito Particularmente apressados. na minha idade, se não tivermos cuidado, fazemos um julgamento apressado e dizemos isto está tudo perdido, isto é o fim, mas não temos nenhuma originalidade. Sabe que já desde Adão e Eva, isso bem, eu imagino que Adão e Eva, ao verem os filhos, diziam assim, eles já não vão ser como nós, eles já vão ser isto, está tudo perdido, isto vai ser o fim do mundo. Bem, e afinal, até este momento ainda não foi o fim do mundo. Não, nós é que somos muito apressados, de facto, a criticar os mais novos. Os mais novos têm os seus problemas, evidentemente que os têm, mas também têm enormes vantagens. Este julgar tem de ser um julgar independente e tem de ser um julgar a partir dos critérios evangélicos, que é sempre de inclusão, de misericórdia e nunca de afastamento, nunca daquele julgamento no sentido da condenação. Olhando para alguns das respostas que já vêm sendo divulgadas mesmo pelo Dom Joaquim Mendes, que é Presidente da Comissão Episcopal Laicado e Família, desta preparação que está a ser feita, em que, no geral, os jovens dizem que estão muito preocupados com a família e que querem também sentir a Igreja como a sua própria casa. Isto já é uma boa dica deixada por eles para uma grande reflexão. Tocou um tema que talvez valha a pena dedicar-lhe alguns segundos. Não muito, não é? Até porque não há. Os jovens apreciam a família. Pois nós hoje temos aí situações contraditórias. Eu estou convencido que os jovens, digamos, que têm sensibilidade religiosa e não só, apreciam de facto a família. Mas também, e notamos aí sinais preocupantes, de outros setores em que o que conta é a promoção do eu, no sentido, eu quero conseguir este curso, eu quero ser gestor daquilo, eu hei de chegar aqui, eu hei de chegar além. E, portanto, esse eu individual, logicamente, afasta qualquer possibilidade de relação com os outros. Para mais, falamos a linguagem muito simples. Quando nós falávamos na família tradicional, era uma espécie assim de ambiência geral que mexia com muitos setores, mas todos eles perfeitamente coordenados. O setor da afetividade, do equilíbrio emocional, o setor da geração dos filhos, toda a gente gosta de ter filhos, evidentemente, não é todos, quase todos, a sexualidade, não sei o quê. Só que isto hoje arrumou-se em pastas distintas. E procura-se num lado a afetividade e procura-se no outro lado a sexualidade e procura-se, se é que se procura, a geração dos filhos, às vezes por encomenda, desculpem a brincadeira, mas sabemos que às vezes que anda muito próximo desta expressão. Quer dizer, nesta linha, há gente que de facto destruiu o conceito de família. Isto aqui é que é preocupante. E família, de forma geral, nem sequer estou a falar da família católica, constituída à base de determinados pressupostos, digamos, e mediante o sacramento do matrimónio. Os jovens hoje, digamos, procuram então na Igreja a família que às vezes veem desestruturada nas suas origens biológicas. Muitos sim, mas outros já não têm a noção de família. Não sei como acabamos de agir, mas esta é a preocupação. Para mim é uma preocupação. Olhando a todas estas preocupações, incertezas que também se vive atualmente na nossa sociedade, muitas dúvidas, há quem diga que possamos estar a criar uma geração ateia no futuro ou de indiferença completa para com a religião. Acredita nisso? Não, acredito que há altos e baixos, eu próprio usei essa expressão na introduçãozinha ao tal plano pastoral. A expressão não é minha, a expressão já vem de trás, a geração ateia. Pode acontecer que, de facto, geremos uma cultura de indiferença.
Até isto talvez bater mais no fundo, não sei. Porque o mundo também se constrói por modas culturais. E eu estou convencido que estamos, de facto, a caminho de um outro tempo. O Papa João Paulo II, particularmente nos últimos anos da sua vida física, falava muito em Santo Agostinho, que também ele próprio foi testemunha da passagem da Antiguidade para a Idade Média, e ele falava que também um novo tempo está a surgir. Eu estou convencido que sim. Claro que um tempo novo não se corta com uma tesoura, não é? Aqui era uma coisa, agora passa a ser outro. Mas estamos a chegar a outra mentalidade, a outra cultura, outra forma de nos situarmos na vida. Estou convencido, porque acredito no Espírito de Deus, que este novo tempo trará novas possibilidades. Como Bispo das Forças Armadas, obviamente que também lida com a juventude, como é que vai trabalhando esta questão no seu meio? Pois, hoje, infelizmente, a juventude não é tanta como possa imaginar-se dentro do âmbito das Forças Armadas e das Forças de Segurança. As Forças de Segurança, portanto, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública, sim, aí sim. Mas nas Forças Armadas, enquanto tal, não são muitos. Agora, eles são rapazes e as moças iguaizinhos àqueles que existem aí pelo país todo. Aliás, 80% a 90% deles fazem um contrato de máximo 6 anos, o máximo 6 anos, e depois regressam outra vez à vida civil. Mas alguns não estão 6 anos, estão 3, 2. Portanto, eles são os jovens da nossa sociedade. Aquilo que nós fazemos é aquilo que os outros bispos procuram fazer. Uma aproximação de simpatia, isto é, nós apresentamos-nos a eles não como alguém que os dirige, não como alguém que os aborrece, não como alguém que está aí para os oprimir, mas como amigos. E é esta a função do capelão dentro do hospital, neste caso não é do hospital, dos quartéis e dos ambientes em que se movem. E a partir dessa simpatia humana, quase sempre se gera interrogação. Há muita gente que nunca viu um padre à frente dos olhos, passa a expressão. Eu que venho do Norte imaginava que isto não era possível, mas é. Nós temos aqui muita gente, e agora já não é só do Sul e do Alentejo, é também um bocadinho do Norte e um bocadinho de todos os lugares e aqui à volta de Lisboa. Nós temos gente que, de facto, da religião tem dimensão zero. E quando lhe falam de um padre, imaginam um ser muito obtuso, que até fisicamente é diferente dos outros. E quando veem que afinal que é igual aos outros, ficam muito admirados. Estou a exagerar, mas é um exagero, digamos, intencional neste sentido. O contacto com a dimensão religiosa, com aqueles símbolos que de alguma maneira representam a religião, às vezes não se dá. Permita-lhe que lhe diga um aspecto. No outro dia celebrou-se os 700 anos da Marinha. E chamou-me a atenção. Uma celebração muito bonita, muito bem concebida e muito participada e com muita gente no Mosteiro de Jerónimos. E depois, no fim, os capelães que trabalham na Marinha quiseram oferecer 1/3 a todas as pessoas que lá estiveram. E às vezes eles iam perguntando, já viu isto e tal? As pessoas mais crescidas todas diziam que sim, claro, evidentemente, e muitos tinham. Não? Alguns até o tiraram do bolso e mostraram. Mas aos mais novos, chamou-me a atenção que muitos deles diziam assim, não, nunca vi isto. Nunca vistes isto? Não, nunca vi. Tu não sabes o que isto é? Não, não sei o que é. Eu imaginava que isto era impossível, mas existe. Portanto, ainda há um trabalho grande a fazer nesse sentido. Em todo lado. E graças a Deus, senão ficávamos desempregados. Como Bispo das Forças Armadas, deste tempo que já vivenciou, quais foram as maiores dificuldades que sentiu, Dom Manuel Linda? A nível humano, pronto, nós temos casos às vezes difíceis para vermos, não por causa da instituição, mas por causa da sociedade como ela é. Vou dar um exemplo fictício. Imaginemos uma pessoa que se divorciou, tem filhos, teve de pagar, digamos, pensão de alimentos, o salário é retirado, uma parte dele, fica com uma parte pequena, às vezes tem os pais também em situações difíceis para ajudar.
Temos estes casos que a gente tenta minimizar e não conseguimos minimizar todo o sofrimento e todos os dramas. Isto a nível, digamos, também da caridade cristã, que é uma componente indispensável também da nossa presença. A nível, sei lá, da liturgia, a nível da organização, da maneira como nos recebem, nunca tenho encontrado nenhuma dificuldade, bem pelo contrário. Aliás, no Ordinariato Castrense, a ação social, caritativa, está sempre muito presente. Bom, nós não temos assim uma organização muito expressiva, mas os nossos capelães estão sensibilizados para esta dimensão. E aquilo que lhes peço desde o princípio, aliás, também não seria preciso pedir, mas pronto, convém sempre referir, é que nós estejamos na linha da frente daquilo que nas unidades, no serviço, se vai organizando a esse nível socioassistencial. Não é revelar segredos de Estado, mas, por exemplo, o chefe de Estado-Maior do Exército, o ano passado, surpreendeu-me quando, numa ceia de Natal, tirou um papel e disse: "Tem aqui um presente para si, senhor Bispo." Eu não sabia o que era. Era uma lista, digamos, das ações sociais que, ao longo do ano anterior, tinham sido feitas nas várias unidades do Exército. Este ano, essa lista chega a mais de 250 ações. Também me deu uma capinha com a descrição de todas aquelas ações. Graças a Deus, em muitas delas, ou em quase todas, como motor para a sua realização estão capelães. Em muitas delas estão capelães. E, portanto, é também a nossa ação. É também uma missão, não é? Claro. Em termos de militares, forças armadas, fé, religião, como é que se vai lidando com esta questão? Porque vê muitas vezes conflitos e fé. Como é que se vai lidando com isto? Os conflitos com fé não existem. Podem existir conflitos éticos. Porque as Forças Armadas e as Forças de Segurança têm de usar, porventura, violência em determinadas circunstâncias. Graças a Deus, essas circunstâncias são raríssimas. Mas se têm de fazer? Pois, evidentemente, aí pode haver algum conflito ético. A pessoa tem de apelar, digamos, àquela sua sensibilidade interior que a leve a julgar, e este julgamento é muito rápido, se naquele momento tem ou não de exercer violência. Claro que só pode fazer esse julgamento se tiver uma consciência bem formada. E nós procuramos exatamente colaborar na formação das consciências. Porque não chega à lei. A lei, mais ou menos, é que eles estão sempre muito bem preparados para ela, indica-lhes podem usar violência nesta circunstância, naquela. Mas isto não chega. Digamos, a consciência é que há de fazer o julgamento. A nível da fé, não. A nível da fé nós temos gente indiferente, como em toda a sociedade portuguesa, mas essa gente indiferente é muito polida, é muito bem formada, é muito simpática, portanto não nos levanta problema nenhum, e temos gente com uma fé viva que me impressiona. Temos gente aí que dá um corpo a muitas estruturas da Igreja, nas equipas de Nossa Senhora, nos centros sociais paroquiais, nas direções, sei lá, nos conselhos económicos paroquiais. Nós temos aí gente do âmbito militar e do âmbito das forças de segurança que são verdadeiras referências de fé e de vida eclesial. E a prova disso, e eu costumo dar muito este dado, não deve haver em Portugal nenhum setor profissional de onde são originários tanto os diáconos permanentes como o setor das Forças Armadas das Forças de Segurança. Temos cerca de 30 diáconos permanentes nas dioceses de Portugal, de norte a sul, que são provenientes deste setor. No setor médico, dos professores, dos jornalistas, não me consta que haja tanta gente proveniente, digamos, desses setores. Em termos daquilo que é a sua função, teve a oportunidade em 2017 de acompanhar, de receber, de estar próximo do Papa Francisco na visita que fez como peregrino a Fátima.
Como é que foi esse dia e meio, por assim dizer? É sempre emocionante, não é? Não era a primeira vez que eu tinha estado com o Papa Francisco. Lembro-me que a primeira vez foi no Vaticano, na aula Paulo VI, passaram os bispos para a frente, para perto do Papa, e para mim foi uma emoção muito forte. Porque este Papa, todos me têm dito muito, todos os Papas que eu conheci, desde Paulo VI até hoje, todos me têm dito muito. Mas, pronto, este é um avôzinho muito simpático, particularmente simpático, não é? E essa primeira vez foi muito emocionante para mim. De tal maneira que eu levei, digamos, o meu tablet e comecei a fazer fotografias. De tal maneira que um jornal português publicou uma fotografia de um bispo a fazer fotografias ao Papa sem saber que era eu. Mas, enfim, pronto, fiquei muito emocionado. Agora, digamos, o acompanhamento do Papa a Fátima, e particularmente na base aérea de Montreal, claro, também foi assim um momento muito especial, até porque aquele contacto do Papa com o ambiente militar e civil, também lá estavam alguns civis, particularmente esposas e filhos de militares, pronto, aí foi entusiasmante. E dentro ainda desses momentos, foi mais entusiasmante ainda o contacto dele com pessoas portadoras de deficiência e doentes. Foi um gesto muito bonito da parte do Papa. Em termos de Fátima, qual é a relação do Bispo Dom Manuel Linda com Fátima? É quase genética. É quase genético. Eu era menino e moço. Primeiro que tudo, portanto, na minha família havia muito a devoção mariana. Rezava-se o terço todos os dias. Depois houve uma imagem peregrina que eu agora não sei localizar, mas que esteve na minha zona de origem. Eu era muito bebê não, mas criança. 5, 6, 7 anos. E sei que aquilo que marcou muito. A imagem ficou lá toda a noite. As pessoas fizeram vigília de oração durante toda a noite e eu lá consegui o sentimento dos meus pais e também lá fiquei praticamente toda a noite. O que para uma criança era qualquer coisa assim de extraordinário. Mas não fui a única, não é? E, portanto, marcou desde sempre aquela ligação à Nossa Senhora. Hoje já não é aquela dimensão apenas emotiva, mas é de compreensão da mensagem e do seu valor para o nosso tempo. Fátima, de facto, é um esplendor de revelação, porque é um evangelho de sempre, mas vertido numa linguagem que pode parecer que não é a nossa, mas é das carências deste tempo. Que na prática se resume isto. O homem longe de Deus só gera problemas. E o contexto da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial confirmam-no. E os conflitos que vivemos hoje e as perseguições aos cristãos que hoje assistimos, de facto, vêm comprovar que esta mensagem de paz, de esperança de Fátima continua muito atual. Evidente. O Evangelho é para sempre, a realidade humana, pois ainda não atingiu o reino de Deus no sentido da plenitude da justiça, da paz, e, portanto, podemos ir buscar, de facto, a mensagem de Fátima, de alguma forma, a compreensão destes dramas da história que ainda não estão superados. O que é que, para si, falta para que Fátima se torne ainda mais de cada um de nós no mundo inteiro? Fátima não é um dogma de fé. Não entra no credo. Não dizemos, creio em Deus, creio em Fátima. Portanto, pode ser bom cristão e não prestar muito assentimento a Fátima. De qualquer maneira, para aqueles que vemos na mensagem uma espécie de aviso maternal da parte de Nossa Senhora, Fátima conta muito. Eu estou convencido que cada vez esta persuasão chega ao coração de mais pessoas. Não se impõe, adquire-se. Fátima internacionalizou-se, claro, devido à mensagem, mas devido muito fortemente à presença dos Papas. A credibilidade da mensagem de Fátima foi, de alguma maneira, confirmada com o selo pontifício, digamos assim, de todos os Papas que cá estiveram. E parte do princípio que outros no futuro também voltarão. Portanto, vai fazendo caminho. Fátima vai fazendo caminho. Fátima não se impõe. Fátima
conquista o coração e está a conquistar o coração de muita gente. Estamos mesmo no final da nossa conversa, Dom Manuel Linda. Deixava-lhe o convite para uma mensagem lá para casa, para os telespectadores da Ângelus TV. A mensagem é simples. Eu acredito em Deus, um Deus misericordioso, que supre as minhas carências, que são muitas, e que potencia algum bem que vou tentando fazer. E sinto muita alegria exatamente por isto. Então, aos indiferentes, àqueles que se debatem com tantas dúvidas, eu proponho este conhecimento de Deus como fonte de paz, de tranquilidade, de boa relação social e, ao fim e ao cabo, como meta da existência. Todos nós colocamos razões de viver, para onde apontar. A grande meta não é a meta, sei lá, do nosso curso, do nosso carro, da aquisição da casa ou do apartamento. A grande meta é exatamente o sentirmos-nos amparados pelos braços paternos de um Deus. E é aquilo em que acredito, é aquilo que proponho. Dom Manuel Linda, muito obrigada por ter aceitado estar connosco nesta conversa. É assim que chegamos então ao final deste ponto de referência. Hoje estivemos a conhecer Dom Manuel Linda, Bispo das Forças Armadas. Um bispo cujo o ensinamento do pai, da proximidade e do bem pelo outro, lhe marcou para toda a vida. Ângelus TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si.